E aí pessoal, tudo bom com vocês? Vamos a mais um vídeo do canal Matemática Descomplicada. Com o assunto de hoje, eu quero ajudar a inscrita que mandou a mensagem no vídeo que eu falo da simplificação de frações, em que ela disse que tem dificuldade em trabalhar com a divisão. Aí eu perguntei, né, qual que era o nível de dificuldade, e ela disse que ela não entendia o processo da divisão em si. Então, hoje esse vídeo vai ser para tirar essa dúvida dela e de todas as outras pessoas que compartilhem da mesma dúvida. Separei aqui algumas baterias e alguns bonequinhos aqui para representar o que seriam as pessoas, para fazer a divisão. A divisão a gente pode trabalhar com coisas inteiras e coisas não inteiras. Como assim? Eu posso trabalhar, por exemplo, eu pego um saquinho de salgadinho e eu trabalho com quantidades dentro desse saquinho. Mas, para entender o conceito da divisão em si, como a divisão funciona, eu não vou falar desse tipo de divisão. Eu vou falar da divisão de quantidade de coisas iguais, de mesmo tamanho, para divisão entre as pessoas aqui. Então, a partir disso, aí você vai começar a entender o processo da divisão. Pois bem, se eu não contei errado aqui antes do vídeo, tem 22 baterias e nós temos 5 bonequinhos. Então, se eu chegar para vocês e falar assim, olha, eu quero colocar 5 baterias para cada bonequinho, eu consigo? Como que eu faço esse tipo de verificação? Eu vou separar então 5 baterias para cada bonequinho e lá no final eu vou verificar se deu 5 baterias para o último bonequinho. Então, vou fazer as separações aqui. 2, 4, 5. Aqui para a princesa, 2, 4, 5. Para o outro Mario, 2, 4, 5. E para o Bowser sobraram somente 2 baterias. Então, se eu tiver 5 e eu for dividir... se eu tiver 25 e eu for dividir para 5 pessoas, eu não vou conseguir. Então, o que eu posso fazer? Eu vou fazendo uma divisão menor. Eu vou tentar, por exemplo, 4 para cada um. Então, vou tirar uma bateria de cada um para eles ficarem todos com 4. Até aí, ok. E daí do que sobrou na minha mão, 3, 4. Então, tudo bem. Se eu pegar todas as baterias e dividir igualmente para todos os bonequinhos, eu vou ter 4 para cada um, totalizando 20 baterias. Porque olha só, 4, mais 4, 8, mais 4, 12, mais 4, 16, mais 4, 20. Então, no vídeo de hoje eu não vou trabalhar com 22, eu vou trabalhar só com 20. Tudo bem. E a divisão basicamente consiste nisso. Eu vou agrupar números iguais em uma repetição. Como assim? Deixa eu tirar as baterias aqui novamente. E agora eu vou começar a fazer algumas situações em quantidades diferentes de bonequinhos aqui, que seriam pessoas na nossa prática, né? E as baterias também. Então, por exemplo, se eu tiver 10 baterias, então eu tenho aqui 2, 4, 6, 8, 10. E eu quiser dividir igualmente para os bonequinhos, como que eu faço? Se eu imaginar que eu ainda não sei fazer no papel. Então eu vou pegar uma para cada, porque eu sei que no final do processo, todos eles vão ter uma cada. Então tá aqui. Beleza. Sobrou bateria? Sobrou. O que eu vou fazer? Continuo distribuindo entre eles, para verificar se eu consigo pegar 10 baterias e dividir para 5 pessoas, de forma que fique igual para todo mundo. Olha só, eu distribuí 10 para todos e ficaram 2 baterias para cada um. Ah, então peraí, você está querendo me dizer que eu posso contar, eu posso olhar na tabuada, por exemplo, de multiplicação? Pode sim, porque olha só, se você tiver a sua tabuada de multiplicação, eu vou ver se eu coloco no vídeo aí no cantinho. Então você tem lá, por exemplo, qual tabuada que eu vou olhar? Tabuada do 5. Por quê? Porque eu tenho 5 bonequinhos. Ou tabuada do 5, porque se eu colocar do 10 não vai funcionar. Então eu tenho lá 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. Ah, mas espera aí. É exatamente o que você fez na atividade? Sim. Primeiro eu fiz 5 vezes 1, ou seja, 5 bonequinhos contendo uma bateria cada.
Totalizou 5 baterias. Depois, eu continuei distribuindo, então eu distribuí mais 5 baterias para cada um deles, ou seja, 5 vezes 2, totalizando 10 baterias. Então, olhando aqui, eu já descobri que eu consigo dividir 10 baterias para 5 bonequinhos. Então, peraí, deixa eu ver se eu entendi. Você está querendo pegar 15 baterias e tentar dividir para os bonequinhos aqui, para esses 5, eu consigo? Sim, porque vai ser a mesma coisa que 5 vezes 3, ou seja, 5 bonequinhos contendo 3 baterias para cada um. Então, agora, olha só, eu não vou mais aumentar de uma em uma. Eu vou fazer exatamente do jeito que eu disse que funciona a tabuada. Eu já vou fazer 5 vezes 3, ou seja, 5 vezes, aqui 5 bonequinhos, 3 baterias para cada um. Então, nós temos 3 aqui, nós temos 3 aqui, 3 aqui, aí nós temos 3 aqui, e nós temos as últimas 3 aqui. Olha só. E isso também funciona. Então, nós temos 3, 6, 9, 12, 15. Ah, mas espera aí. Você estava usando a tabuada do 5. Por que agora você está usando a tabuada do 3? Porque também é uma alternativa. Se vocês pegarem a tabuada na mão, ela completa de multiplicação, vocês vão ver que contas que tem em uma tabuada específica aparecem em outra. E nesse caso aqui, nós podemos usar também a tabuada do 3. Porque olha só, se eu fizer 2 vezes 1, meu resultado é 2. Mas se eu fizer 1 vezes 2, meu resultado também é 2. E eu não disse lá atrás que nós íamos fazer 5 vezes 3? Posso fazer 3 vezes o 5. Ou seja, 3 bate 5 pessoas. E aí eu vou confirmar se realmente funciona. 3, 6, 9, 12, 15. Funcionou. Certo? Eu vou colocar agora menos bonequinhos aqui na contagem. Agora eu vou fazer a divisão somente para 2 bonequinhos. Vamos lá. Se eu tiver uma quantidade ímpar, vocês lembram o que é o número ímpar, o que é o número par? Lembrando daquela brincadeira lá atrás que a gente faz, quando vai brincar, aí você vai tirar o par ou ímpar e não sabe quando é par e quando é ímpar? É a mesma coisa. Se você brincar lá, 1, 2, 3 e pum! Aí você olha, ímpar, par, ímpar, par, ímpar, par. Beleza? Aí você fez a brincadeira e descobriu que 6 é par. Só de bater o olho aqui, olha só. Se eu colocar 3 dedos para cada lado, significa que a quantidade é igual. Agora, se eu fizer 5, 5 vai ser ímpar. Automaticamente, você já sabe que não dá para dividir em quantidades iguais. Então, aqui, toda vez que eu tiver quantidades pares de bonecos, eu tenho que ter quantidades pares de baterias. Agora, toda vez que eu tiver quantidades ímpares de bonecos, eu tenho que ter quantidades ímpares ou pares, dependendo da quantidade de baterias que eu tiver. Mas na quantidade de bonecos pares, sempre tem que ser quantidades pares de baterias. Por exemplo, se eu pegar 2 baterias, eu consigo dividir para os 2? Consigo. Se eu quiser 4 baterias, eu consigo? Eu consigo. Se eu quiser 6 baterias, também consigo. Se eu quiser 8, consigo. Se eu quiser 10, eu também consigo dividir. Perceberam que são só quantidades pares que eu coloquei aqui? Agora, eu vou pegar uma quantidade ímpar de bonecos agora. E nessa quantidade ímpar, eu vou mostrar para vocês por que tem situações que a quantidade tem que ser ímpar e por que a quantidade tem que ser par dessas baterias. Na quantidade par, ela funciona o quê? Tem que ser sempre quantidade par para cada um. Logo, tem que ser quantidade par para todo mundo. Como assim? Se eu tiver, por exemplo, 2 baterias para cada, eu sei que eu tenho que ter 6 baterias ao todo. Ou seja, quantidade par para um boneco, quantidade par para todos os bonecos. Logo, a quantidade total é par. Porém, se eu quiser uma quantidade ímpar para cada boneco, por exemplo, vou usar azul. Uma bateria para um boneco, automaticamente tem que ser ímpar a quantidade para todos os bonecos. E aí, quando eu juntar todas as partes, essas partes elas vão ser uma quantidade ímpar.
Por exemplo, se eu quiser 3 baterias para cada boneco, então é uma quantidade ímpar para um boneco, é uma quantidade ímpar para o segundo boneco e é uma quantidade ímpar para o terceiro boneco. Logo, eu vou ter 9, e 9 é um número ímpar também. Então fica mais fácil da gente entender na hora de fazer a divisão se eu quero sempre obter quantidades iguais para todos os bonecos aqui que eu estou mostrando para vocês. Beleza, pessoal? Se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários do vídeo. Qualquer dúvida a mais também, vocês podem escrever em outros vídeos, sugestões também de alguma coisa que ficou sem falar. Deixe aí que eu vou ter um imenso prazer em responder vocês. Muito obrigado pela atenção e nos vemos nas próximas aulas. Bons estudos!